Boa noite. Este seminário é sobre a propriedade física temperatura de fusão. Ao decorrer das apresentações, os slides serão narrados, respectivamente, pelos seguintes alunos: Carlos Eduardo Xavier da Silva, Luiz Gustavo Pereira Schroeder, Carlos Gabriel Sperfeld Carvalho, Rayan Fernandes Porto de Souza, eu, Letícia Menegoto Cunha e Carlos Eduardo Grace Medeiros, todos alunos de Engenharia de Controle e Automação. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Ponto de fusão é o nome designado à temperatura em que substâncias transformam-se entre os estados líquido e sólido. Esse processo de transformação é chamado de fusão, podendo também receber uma identificação mais específica para o processo de mudanças do sólido para o líquido. É nomeada de liquidificação, assim como do líquido para o sólido, constitui os termos de solidificação e cristalização. E também o sinônimo de ponto de fusão e estado físico é pautado sobre as seguintes ocorrências. Uma substância que se encontra em estado sólido, ela atinge seu ponto de fusão ao receber calor suficiente e manter sua temperatura constante. E liquefação. Liquefação que seria a transição ao estado líquido de substâncias que se encontravam no estado sólido ou gasoso. Em razão a todo esse período, o calor absorvido ele é utilizado na mudança de estado, declarando assim calor latente. O ponto de fusão é diferente para cada substância e mistura. Também depende da pressão e do soluto, sabendo que o processo de fusão se diferencia das maiorias das misturas que ocorrem no intervalo de temperatura, levando à separação física dos componentes. O ponto de fusão é algo muito comum no nosso dia a dia, por mais que muitas pessoas não percebam. O ponto de fusão ele é bem comum quando, por exemplo, você quer gelar uma bebida. Você precisa fazer gelo. Para isso, você usa o seu refrigerador que fica abaixo de 0 graus, porque o ponto de fusão da água é 0 graus. Então, essa é uma aplicação bem comum e muito conhecida. Todo mundo já usou gelo para alguma coisa. Outra coisa que muita gente não sabe é que nem tudo existe só da forma que a gente conhece. Por exemplo, a gasolina. Eu, por exemplo, nunca vi gasolina sólida. Porque a gasolina tem o ponto de fusão muito baixo. Ela se funde a menos 42,8 graus, então é muito difícil de tu ver gasolina sólida. Mesma coisa o mercúrio. Todo mundo já viu o mercúrio naqueles termômetros um pouco mais antigos. Mas dificilmente você vê mercúrio sólido porque ele não é comum, ele não é comercial, não tem uma aplicação no nosso dia a dia. E pelo fato também dele ter um ponto de fusão muito baixo, como a gente pode ver ali na tabela, que ele se funde a menos 38,83 graus. Já outro elemento que também ficou até famoso nos últimos anos e é bem utilizado, tem algumas aplicações tecnológicas e tal, é o galho, porque ele tem um ponto de fusão de 29,76, mais ou menos uns 30 graus. Então ele é um metal em que ele é sólido, mas se tu pega na mão, como o corpo humano tem uma temperatura um pouco mais elevada, ele derrete. Então é um metal que derrete na mão. Tanto que provavelmente vários de vocês já devem ter visto algum vídeo no YouTube, algo mostrando, fazendo alguma experiência com galho. Porque se tu pega o galho, derrete e joga ele na água, como a água normalmente vai estar um pouco mais fria que isso, principalmente se tu joga na água gelada, ele solidifica na hora. Então é um metal bem interessante. O ponto de fusão está no dia a dia de todo mundo e tem diversas aplicações tecnológicas, como a gente pode ver diversos pontos de fusão nessa tabela a seguir. O processo de fusão é utilizado nas indústrias através do processo de metalurgia em pó, que é utilizado para diminuir a porosidade de um material, colocando partículas do mesmo produto ou de um material diferente
os poros do material. O objetivo é de torná-lo mais resistente e mais maleável. E esse processo é conhecido como sinterização. A sinterização pode ser tanto sólida quanto líquida. E o processo de sinterização líquida utiliza o ponto de fusão dos materiais para adicionar as partículas no material, pois é nesse ponto de fusão onde o material está no estado líquido. As indústrias preferem usar mais o ponto de fusão, pois tem alguns materiais que são difíceis de sinterizar no seu estado sólido. Mais que a metalurgia, a indústria farmacêutica se beneficia também da propriedade de fusão dos componentes trabalhados, em especial na medição de pureza das substâncias. Essa técnica de medição é usada para sólidos e semissólidos. Nela, a matéria é seca, se necessário, triturada e depositada em um tubo capilar de vidro. Nele, o objeto de estudo deve medir 1 cm de altura. Esse capilar é inserido em um aparelho elétrico de determinação de ponto de fusão, onde, com um termômetro de mercúrio próprio para altas temperaturas, é observado o ponto em que o material passa para o estado líquido. Caso se atinja seu ponto de fusão dentro do intervalo de temperatura pré-estabelecido, é identificada nele a pureza necessária para a utilização em medicamentos. O excesso de impurezas, entretanto, em um componente medicinal alopático, pode causar consequências indesejadas, como efeitos colaterais evitáveis ou ineficiência do princípio ativo no organismo. Nessa parte eu vou abordar alguns materiais com maior ponto de fusão. Em terceiro lugar ficaria o tungstênio com 3.687 kelvins. Em segundo, a cerâmica refratária, que é feita com os elementos tântalo, hafnio e carbono, que ela se funde a 4.215 kelvins. E atualmente outra maior cerâmica foi descoberta, que ela é feita de hafnio, nitrogênio e carbono. Ela teria um ponto de fusão a 4.400 kelvins, cerca disso. E ela tem cerca de 2/3 da temperatura da superfície do Sol. Essas cerâmicas refratárias são descobertas com o uso de tecnologias, usada pelos pesquisadores Ki Jong Hong e Axel van der Walle, que relataram que seria uma forma de descobrir vários materiais com maior ponto de fusão e gastando muito menos. A importância da descoberta desses materiais seria para os campos de materiais de alto desempenho, tipo, por exemplo, usado em revestimento de turbina de gás, escudo de calor para veículos supersônico e hipersônico, e até então nos experimentos de fusão nuclear. E seguem as referências utilizadas.